Teste. Oi, de novo, eu sou a Lauren, aluna do curso de graduação em Engenharia Civil, e eu vou fazer o exercício 4 da prova de McFlu. Então, primeiro vamos olhar o exercício. O reservatório da figura possui uma parede móvel AB, articulada em A. Sua largura é de 1,5 m, e ela tem equilíbrio nas condições indicadas. Aqui ele pede em 2 itens. No item A, ele pede a força que age na parede direita da comporta devido à água, e no item B, a força que deve ser aplicada em B para que seja mantido o equilíbrio. Vamos começar com o item A, onde a gente tem esse desenho, que demonstra como a pressão exercida na superfície submersa. Só que a gente não vai querer pegar o triângulo inteiro, só esse trapézio, porque é a pressão que está agindo na porta. Então, a gente precisa, para achar a força da água, a gente precisa fazer a pressão em A, mais a pressão em B, divididos por 2, que é a fórmula do trapézio, vezes a área, que é a altura vezes a largura. Que eu já adiantei, que vai ser o ρ da água. A pressão A é o ρ da água versus a altura A. A pressão B é o ρ da água versus a altura B. Aqui eu só botei em evidência. Lembra daquela fórmula que a pressão é igual a ρ vezes H? É exatamente isso que a gente está usando. Pressão em A, ρ da água vezes a altura A, pressão em B, ρ da água vezes a altura B. Então, a gente fica que a força da água, desculpa a alteração da letra, é igual a 15.000 newtons. Essa é a nossa resposta do item A. Força que a água exerce é de 15.000 newtons. O item A foi bem tranquilo, agora vamos para o item B, que é um pouquinho mais complicado. O item B pede aqui a força que deve ser aplicada em B para que seja mantido o equilíbrio. Aqui eu já coloquei que a gente vai precisar saber essa pressão aqui para conseguir calcular a força em B. Porque essa pressão que a gente acha que é a pressão do ar, que a gente faz dessa maneira. Esse manômetro está medindo a pressão do ar, que é só fazer o peso específico do Hg, que não é ρ, eu falei, retificando, vezes eu falei anteriormente, mas é o peso específico, acho que é gama a letra, não tenho certeza, vezes 0,037, não tinha posto aqui, multiplicando, que é 3.500, tá aqui, ficamos com 5.032 pascais, que é igual à pressão do ar. Que é igual à pressão no ponto A. Aqui a gente consegue calcular quanto equivale essa pressão aqui em coluna de óleo. É só aplicar aquela mesma fórmula que eu mostrei anteriormente. E com ela a gente descobre a altura. Dividindo o 500, o H, a altura de óleo, vai ser 5.032 divididos pelo ρ do óleo, que é 9.000. Isso aqui vai dar 0,56 metros. Que a gente vai ter como se fosse uma coluna de óleo de 0,56 metros aqui. Como se aqui fosse, olha, um pouquinho mais alto que aqui. Ok, podemos adiantar. Espero que possamos, porque, né? Agora a gente precisa saber a força que deve ser aplicada em B para que seja mantido o equilíbrio. Para encontrar essa força em B, é necessário descobrir a força que está agindo na esquerda, nesse ladinho aqui, devido ao óleo. E para isso a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a água. Força do óleo é igual a PA mais PB divididos por 2 vezes a área. Tranquilinho até aí, né?
Então, a gente substitui os valores. Aqui no ponto A, a gente tem que a pressão é aquela que a gente achou anteriormente. Aqui no ponto B, é aquela pressão, mais o rodo-óleo vezes a altura, que é 1. Por isso, a gente fica só com o rodo-óleo, vezes 1, dividido por 2, e multiplica por 1,5. Então, a força do óleo é aproximadamente 14.300 newtons. Até aqui, tudo certinho, né? A gente... E agora, para achar a força que deve ser feita em B para que seja mantido o equilíbrio. Para isso, a gente vai precisar determinar os braços de alavanca de cada uma dessas forças em relação ao A. E para achar o braço de alavanca, a gente precisa de achar esse YCP, a altura do centro de pressão. Porque a gente tem essa força que é exercida na placa, mas a gente, para saber a altura, precisa aplicar essa fórmula da altura do centro de pressão, porque ela não fica aplicada diretamente no centro de gravidade. Então, vamos lá. A fórmula é que a altura do centro de pressão é igual à altura do centro de gravidade, mais o momento de inércia no centro de gravidade, divididas pelo centro de gravidade, pela altura do centro de gravidade, multiplicado pela área. A gente tem aqui que a nossa área é 1,5, e que o nosso momento de inércia no centro de gravidade é base vezes altura ao cubo sobre 12, que substituindo os valores nos dá 0,125 metros. Não é metros. Tô com um pouquinho de dificuldade na unidade, é metro na quarta. Vamos lá. Aqui eu fiz o Y barra, o Y centro de massa da água e do óleo. A altura que a gente está contando a partir de cima aqui, ó. Então, a gente tem que o dar ao centro de gravidade da água é no meio da placa, o centro vai ser sempre aqui, que é 0,5 metros, mais esse 0,5 daqui, aqui, mais esses outros 0,5. E o do óleo é o 0,5 daqui até aqui, mais o 0,56. Lembra que era a coluna que ficava acima, que a gente achou? Então, opa, apaguei sem querer. Aí a gente tem que o Y do centro de pressão do óleo vai ser substituir os valores, a gente acha que ele é 1,139. E o da água, a gente substitui os valores e acha que é 1,083. Vamos dar uma... Opa! Peguei a camada errada. Vamos dar uma ajustadinha nisso aqui para ficar mais organizadinho. Para a gente conseguir continuar. Isso aqui. Nós estamos com todas as informações. Certo. Agora a gente vai fazer o somatório dos momentos em A. E ele tem que dar 0, porque tem equilíbrio. Então, a gente vai ter que essa força em B vezes 1, que é a distância do B até o A, mais essa força do óleo aqui. E o braço de alavanca dela vai ser essa altura toda aqui, menos o 0,56 daqui, menos, porque tá pelo outro lado, a força. A gente tá chutando que essa esteja do mesmo lado. Se der negativa, porque tá do outro lado. Menos a força da água, vezes esse YCP, que é o 1,083, menos o 0,5 que a gente já tem aqui em cima, para pegar esse braço de alavanca aqui. Não, aqui. Isso tudo resulta em 0. Aí, para simplificar pra gente, eu já dei uma adiantadinha na conta aqui. A gente fica com a força multiplicando o braço de alavanca que sobrou. E a gente fica que essa força em B vai ser de 465,44 newtons. E tá mantido o equilíbrio. Obrigada pela atenção, uma boa noite. Bom dia.